Boa noite, apaixonados por viagens. Diretamente de Aruba, no Caribe, falando com vocês. Vocês estão tão distantes. Cadê o pessoal? Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Bombini, como diz aqui em Aruba. Sejam bem-vindos. Welcome to my life. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos conversar hoje direto do Caribe com vocês. Contar nossas experiências aqui. Nossos 2 primeiros dias no Caribe. O que nós estamos achando. Compartilhar aqui as histórias com vocês. E a gente falar de sonhos de viagem. Que bom que vocês estão aqui. Aqui é mais cedo, viu, gente? Aqui é 1 hora antes aí do Brasil. Ainda tá claro. Aqui o pessoal ainda tava trabalhando aqui, ó, em frente. E eu já tava até preocupada aqui com o barulho, se ia atrapalhar nossa conversa. Como que tá aí no Brasil? Sejam bem-vindos. Compartilhem aí com o pessoal, gente. Manda aqui no aviãozinho para os amigos de vocês, quem vocês sabem que querem também conhecer o Caribe, querem viajar com economia aí de mais de 50%. O que a gente faz, gente, então, pra gente conhecer destinos incríveis como esse aqui, né, sem gastar muito dinheiro, com economia, né, fazendo multiplicar as nossas viagens. Compartilha aí com o pessoal, mandem no aviãozinho aí pros amigos de vocês, pra mim começar a contar nossas histórias aqui do Caribe pra vocês. Hoje é o 2º dia que a gente tá aqui em Aruba, no Caribe, essa ilha caribenha. Eles falam que é a ilha mais ensolarada do Caribe, né? Não li esse lugar nenhum não, mas já falaram isso com a gente. E aqui é muito lindo, muito lindo. Então hoje a gente tá aqui no 2º dia. A gente chegou ontem ou antes de ontem? A gente chegou antes de ontem. Ontem a gente ficou lá em Palm Beach, que é a praia principal aqui de Aruba. E hoje a gente já foi conhecer uma outra praia, que é a praia de Eagle Beach. Vocês estão acompanhando, gente, no Instagram? Tem muita foto linda lá no Instagram. A gente tá impressionado com a beleza desse lugar. Eu quero compartilhar com vocês aqui algumas vivências nossas dessa viagem e também estratégias para vocês poderem viajar assim como nós. Eu disse para vocês que a gente está fazendo essa viagem com uma economia de mais de 70%. E lá no evento gratuito que eu vou fazer daqui 15 dias, eu vou contar as estratégias que a gente usou para fazer essa economia aqui nessa viagem. Então, se você quer aprender, quer saber esse passo a passo, é só você se inscrever no link da minha bio. É um evento que vai se chamar Viagem 50% Off. Gente, a melhor coisa que tem é a gente achar uma promoção com 50% de desconto, não é? Então eu vou ensinar para vocês como vocês vão viajar pelo mundo com 50% off nesse evento. Então escrevam lá. Gente, então começando aqui, contando para vocês a nossa experiência de viagem. A gente saiu direto de BH, a gente fez uma conexão em Guarulhos, depois fez uma conexão no Peru. Muita gente achou que a gente estava indo para o Machu Picchu de novo, mas na verdade a gente fez uma conexão no Peru. E depois a gente pegou um voo de Lima, no Peru, aqui direto para Aruba. Gente, é tão interessante que aqui venta demais, né? É impressionante o vento que tem aqui. O avião balançou-se umas 4 horas direto de Lima até aqui. E foi tão interessante que quando a gente chegou aqui no aeroporto de Lima, a gente falou assim, gente, a gente sobreviveu, né? E aí quando a gente foi ver os pilotos, era um piloto e uma copiloto. Gente, eles eram tão novinhos, assim, parecia que um tinha 21 anos e parece que o outro tinha 22 anos, assim, de idade. A gente falou assim, ainda bem que a gente não viu antes, porque senão a gente ia ficar com mais medo. Mas deu tudo certo, a gente chegou, logo que a gente chegou aqui, a gente já viu a beleza desse lugar, né? Do avião mesmo a gente já consegue ver a beleza desse lugar. E eu vou compartilhar aqui algumas coisas da viagem com vocês. Né? Então a gente chegou, a gente está aqui hospedado na principal praia de Aruba, que se chama Palm Beach. É a praia mais famosa aqui de Aruba. É uma praia linda, é onde tem muitos restaurantes, muitas lojas, tem lojas de grife aqui logo pertinho. Né? E a gente tá a 2 quadras aqui dessa avenida
que é a avenida principal aqui de Aruba, né? A gente alugou uma casa, a gente gosta demais, assim, desse tipo de hospedagem, e a gente tá colado aqui no point de Aruba, muito pertinho mesmo. Então, ontem a gente já ficou por aqui conhecendo a área, e hoje a gente foi conhecer uma praia do lado, né, mais pra frente, que se chama Eagle Beach, que é onde tem aquelas árvores lindas que são o cartão postal de Aruba. Elas se chamam Divi-Divi. E essas árvores, gente, só tem aqui nessa ilha no Caribe. Interessante, né? Muito bonito. Eu postei essas fotos aqui no Instagram para vocês verem. O que acontece? O pessoal tá perguntando muita coisa dessa viagem pra gente. Qual que é a melhor época do ano? Como que a gente chegou? O idioma e assim por diante. Então, antes da gente falar, né, de como realizar os sonhos de viagem com economia, eu vou falar um pouco aqui da nossa viagem. Então, gente, a melhor época é de fevereiro a julho, que é exatamente dentro da época que a gente tá aqui. Mas o interessante de Aruba é que aqui não tá na rota dos furacões. Então, aqui não tem perigo de ter furacão. Igual, por exemplo, quando a gente vai pra Cancún, por exemplo, a gente tem que ficar preocupando lá qual que é a data melhor de ir, que não tem risco de furacão, pererê, parará. Aqui não tem isso. Aqui você pode vir o ano inteiro, né? Uma ilha muito ensolarada. E esse período que a gente tá agora é que tem menos chuvas ainda, então vale muito mais a pena. Olha só, a gente tá pertinho da Venezuela, é muito perto, tá tudo perto. Aqui eles chamam das Ilhas ABC, né? Que é Aruba, Curaçao e Bonaire. São 3 ilhas próximas. Ô, coração, pega pra mim aquele mapa do Caribe que eu comprei ontem. Ele tá numa dessas bolsas aí. Vou mostrar pra vocês no mapa onde que a gente tá. E olha só que interessante, gente. Aqui a língua oficial de Aruba se chama papiamento. E ela é uma mistura de espanhol com holandês e até com português. Eu fiquei pensando, gente, como que o nosso português, né, chegou aqui, veio parar aqui. Então eles entendem algumas coisas até em português quando a gente fala. É muito interessante. Mas assim, como aqui tem muito turista, eles falam muito inglês, falam muito espanhol, falam português. Às vezes a gente tenta falar alguma coisa com eles assim em inglês ou espanhol, eles respondem em português. É tão interessante porque eles estão acostumados também com o português. O que a gente tem observado muito aqui, que é muito americano, gente, é muito turista americano. É impressionante, parece assim que eles são 90% dos turistas aqui em Aruba. A gente tá 1 hora aqui atrás de vocês, né? Então aí é 8 horas, aqui é 7 horas da noite. A moeda aqui se chama florim arubano. Só que tudo a gente paga em dólar aqui, sabe? A gente praticamente não mudou, não fez conversão de dólar pro florim, a gente só usa dólar mesmo. A gente trouxe tanto em dinheiro, quanto a gente trouxe também aquele cartão da Wise, e a gente tá usando o cartão em todos os lugares. Tanto que quando a gente chega em qualquer estabelecimento, chega em qualquer restaurante, supermercado, tudo aqui, o preço tá em dólar. Então é muito fácil porque a gente usa o cartão da Wise, não precisa converter para moeda local e já passa tudo no dólar. E o que acontece? O que a gente observou aqui em relação aos preços, né, de Aruba? São os preços, assim, bem interessantes, né? É um preço, assim, a gente achou até um pouco superior, assim, à Europa, aos Estados Unidos. Pra vocês terem uma ideia, assim, uma massa é mais ou menos, assim, uns $20, né? Uma massa, assim, né? Um macarrão e assim por diante, uma pasta e tal. E quando a gente converte, o dólar tá muito alto, né? Dá mais ou menos aí R$100. Então, a gente tem que ir medindo a água com fubá, porque senão vai ficando muito caro. E uma coisa interessante aqui dos hotéis, gente, é que os hotéis aqui, muitos hotéis não tem café da manhã incluído na diária. Então, tem muitos restaurantes aqui, ó, na avenida, que servem café da manhã. Eu achei muito interessante, assim, acaba sendo um custo adicional, né? Eu tava vendo um hotel aqui que é muito chique, tava vendo o preço da diária dele, de curiosidade. Mais ou menos uns R$3.000 a diária do hotel e não incluía café da manhã. Olha só que interessante. Por isso que esses restaurantes todos aqui servem o café da manhã. Você pode acordar e ir lá tomar café da manhã. Achei assim, isso bem assim, diferente, né, do que a gente tá acostumado. O clima aqui, gente, é muito gostoso. É um calor na medida certa, assim, não é aquele calor insuportável que às vezes a gente sente, né, em alguns lugares.
porque tem um vento delicioso, assim, uma brisa que é uma delícia. Então não é aquele lugar muito quente, sabe? É aquele calor no ponto. E de transporte, aqui tem uma linha de ônibus que passa por toda a orla, por todas as praias, e é barato, é tipo $2,50, né? Que dá o quê? Dá uns R$12 mais ou menos, 11, R$12 cada trecho. Não é barato assim, se já for pensar na realidade da gente no Brasil. Mas aqui fica mais barato do que você às vezes ter que alugar um carro para poder transitar aqui de uma praia para outra, já que tá muito perto uma da outra, que dá para você ir nesse ônibus. E o ônibus super confortável, passa toda hora. E aqui, gente, é um lugar que você tem uma sensação de segurança muito grande. A gente tá aqui, como eu disse, 2 quadras aqui da avenida principal, e a gente vem às vezes tarde da noite, né, pra casa. E assim, a gente não tem medo, é uma sensação de segurança muito grande. A gente não vê pessoas pedindo nada na rua. Eu falei com o Jardel que não tem nem cachorro na rua, abandonado. Nenhuma sujeira. É muito lindo. E eu tava vendo uma reportagem falando que aqui não tem tanta desigualdade social. Então você vê as casas até dos moradores aqui, são casas assim, bonitas, sabe? Depois eu vou filmar aqui pra vocês na rua que a gente tá, porque é muito bonito mesmo, é uma ilha muito bonita e assim, a gente fica até impressionado. Hoje nessa praia que a gente foi na Eagle Beach, eu fiz até um vídeo pra mostrar pra vocês, não sei se vocês chegaram a ver. Tinha bebedouro na praia, sabe? A gente ia lá, enchia a garrafa no bebedouro. Uma praia linda, não tinha um papel na areia, linda, uma manutenção assim impecável das barracas de praia, e o Jardel pegando água geladinha no bebedouro. Depois vocês olham lá nos stories que eu fiz, que pra mim foi assim, a coisa mais impressionante que eu já vi numa praia, assim, de vários lugares que eu fui, foi essa questão de água geladinha no bebedouro na praia. Nunca vi, gente, fiquei muito impressionada mesmo. A gastronomia aqui também é muito legal, que é muito peixe, né, muito frutos do mar, é deliciosa assim a gastronomia. Tem muita comida italiana também, né, e como eu disse, é muito turismo de americanos mesmo, assim. Então, assim, a gente vê que os restaurantes têm uma estrutura muito boa, os hotéis têm uma estrutura muito boa. A gente fez uma comparação assim, que é como se fosse assim, uma praia de primeiro mundo, né, coração? É Miami, mas assim, parece que é mais bonito, não sei, eu tive a impressão, não sei se é porque eu tô empolgada que eu tô aqui, eu tô achando aqui mais bonito que Miami. Fala que é bom pra comprar diamante. É bom pra comprar diamante, o Jardel mandou falar pra vocês, quem quiser comprar diamante, aqui vende diamante, porque aqui tem os piratas do Caribe, né? São os piratas do Caribe que fizeram essa questão aí dos diamantes. Então tem muita loja chique, muito hotel chique, e muito povo bonito, e assim, tudo muito lindo, a praia maravilhosa, um azul assim, impressionante, a cor da água que eu nunca vi de tão bonito que é o cenário aqui do lugar. E aí, gente, é tão interessante que eu tava lembrando, mas o Jardel, quando que a gente inventou na vida de vir para esse lugar? Há anos atrás, assim, antes da pandemia, eu lembro de uma vez que a gente tava num restaurante, até em Divinópolis, e eu falei com o Jardel assim, você já viu falar das Ilhas ABC, coração, e tal? E aí a gente começou a pesquisar enquanto o nosso prato não vinha. E aí eu falei, olha só, são 3 ilhas, Aruba, Curaçao e Bonaire. E eu falei, um dia vamos para esse lugar? E ele falou, vamos, mãe. Porque o Jardel, ele gosta demais de destino de praia. Eu gosto mais de destino cultural, assim, Europa, culturas diferentes e tal. Mas ele gosta muito de praia. E aí eu fico dando tombo nele e a gente fica indo mais para destino cultural e tal. E aí ele me chamou na responsabilidade, um tempo desse atrás aí, quase um ano atrás, e falou assim, ó, se não for pra gente ir para lugares que eu também quero, nós vamos parar de viajar. Aí eu fiquei muito apertada e eu falei assim, não, pode deixar que eu vou arrumar uma praia top de linha pra gente ir. E aí, como a gente já tinha essa vontade, já tinha conversado sobre as Ilhas ABC, eu falei, pronto, eu vou te levar
Nós vamos para um lugar maravilhoso, para uma praia maravilhosa, que você não vai reclamar. Você vai ficar aí uns 5 anos satisfeito, porque vai ser praias lindíssimas. E aí, gente, é onde eu entro na questão do planejamento de viagem. Porque, olha só quanto tempo tem que a gente começou a pensar e a planejar essa viagem aqui para Aruba, né? E a gente ainda vai para Curaçao. Vocês vão ver, e eu quero comparar os dois destinos com vocês, até para dar recomendação, assim, o que a gente achou melhor em uma, melhor na outra, porque tem muitas diferenças entre essas ilhas. E aí, o que acontece? Quando a gente tem um bom planejamento, quando a gente já sabe os lugares que a gente quer visitar, é muito mais fácil da gente fazer um planejamento de viagem. Porque o que eu mais vejo as pessoas fazendo hoje, né, que eu considero assim que não é o ideal, é a pessoa pensar assim: ah, tá, hoje eu não sei quando eu vou viajar, para onde que eu vou viajar, então eu não tenho que planejar nada agora, porque eu ainda não tenho dinheiro, ainda não tenho destino, ainda não tenho a data. Só que é exatamente o contrário. É nesse momento que você ainda não tem a data, não tem o destino e não tem ainda o dinheiro para fazer sua viagem, é quando você precisa começar o planejamento da sua viagem. Por quê? A viagem que você vai fazer daqui 1, 2 anos, ou que seja até daqui a mais tempo, você começa a planejar hoje. Então, lá atrás, né, há mais de 3 anos atrás, quando a gente falou de vir para cá, eu já coloquei esse destino no radar, já comecei a pesquisar sobre esse destino, né? Aí eu já comecei a verificar qual que eram as melhores datas para poder vir para cá, como que era o clima, quais as atividades que a gente podia realizar aqui. Então, gente, aí o planejamento ele se torna prazeroso, porque você vai desenhando aquele sonho de viagem, você vai construindo aquele sonho. E aí você também já vai criando as estratégias para você economizar, né? Então, por exemplo, a gente fez uma emissão de passagem aérea para cá através da Latam, do programa da Latam, e a volta a gente fez através do programa da Smiles. Eu vou contar isso melhor lá no evento, né, gratuito, no Viagem 50% Off. Quem quiser participar é só fazer a inscrição gratuita aqui no link da minha bio. Lá eu vou falar mais sobre os valores e sobre essa economia que a gente fez de mais de 70%. Mas o que acontece? A gente fez a emissão para cá com um programa de companhia aérea, fez a emissão do retorno com outra companhia aérea. Por quê? A gente começa a estudar as rotas dos voos, por onde que a gente quer passar. Se você, por exemplo, também quiser aproveitar a viagem e fazer uma conexão em um outro país, por exemplo, nesse voo de volta, quando eu fiz a emissão dele, tinha inclusive um stopover em Bogotá. E eu tava toda empolgada porque eu ia fazer ali um passeio em Bogotá. Eu quase não gosto de destino cultural, né? Como eu já disse, o Jardel gosta da praia, eu gosto dos destinos culturais. Aí eu já tava planejando, olha, vou passar em Bogotá, quero ver o que tem em Bogotá e tal. Então, olha só, sem pagar nada a mais. Só que aí depois eles mudaram o nosso voo, agora a gente vai ter uma conexão lá rapidinho, não vai dar tempo de fazer nada não. Mas o que acontece? Se eu quisesse fazer isso de forma intencional, eu poderia fazer, né? Isso com planejamento, porque aí eu já ia estudar as rotas, né, que as companhias aéreas fazem para o destino. Eu poderia, por exemplo, eu fiz até um Reels, eu vou postar essa semana, de o que você pode fazer se você tiver uma conexão, por exemplo, em Lima, no Peru, que é uma cidade maravilhosa, né, que é um caminho para você chegar no Caribe, né? Você pode vir pela Latam, passando por Lima, e conhecer um novo país. Olha só, você vai conhecer o Peru, pode conhecer Aruba, pode conhecer Curaçao. Olha só, numa viagem você já conheceu 3 países diferentes. Mas por quê? Porque você está planejando a sua viagem com antecedência e você está fazendo tudo de forma intencional. Então, por isso que eu falo, nesse momento que você ainda não sabe quando você vai, para onde você vai, é que você precisa começar a aprender as estratégias para você poder viajar, para você desenhar a viagem dos seus sonhos, e com certeza você vai conseguir fazer uma viagem que vai inclusive superar a sua expectativa. Porque às vezes você está pensando aí num destino específico, mas com o planejamento que você vai começar agora, você vai poder incrementar a sua viagem.
E você também vai começar a já desenvolver estratégias que vão te ajudar a economizar muito na sua viagem. Como, por exemplo, eu até anotei algumas coisas aqui, ó. Você vai aprender como usar essas rotas das companhias aéreas, como que você pode, né, aproveitar, né, por exemplo, milhas para poder baratear alguns custos da sua viagem. Você vai aprender a escolher melhor a sua hospedagem, né, uma hospedagem que seja mais econômica, né? Como eu disse aqui para vocês, aqui em Aruba tem hotéis que nem oferecem café da manhã, que são hotéis de grandes redes, que têm diárias a partir de R$3.000. Imagina, se a gente fosse considerar isso, a gente nem viria, né? Porque pensa, né? Imagina a gente ficar 10 dias no Caribe, pagando diárias nesse valor, ainda tem que pagar alimentação e assim por diante. Fica uma viagem muito cara, né? Então, quando a gente usa as estratégias, a gente economiza. Na verdade, a gente tem uma viagem de um padrão alto, né? Porque você tá no Caribe, você tá num dos melhores destinos do Caribe, mas você não tá desperdiçando seu dinheiro. Por quê? Né? Você tem seu dinheiro aí para poder viajar. Eu sei, né, que você tem um planejamento de viagem, mas a gente vai gastar dinheiro além sem necessidade, né? Então a gente precisa aprender a otimizar esses custos, otimizar o tempo também nas nossas viagens, e tudo isso a gente faz com planejamento, né? Então por isso que eu tô falando para vocês, olha, o brasileiro, ele tem muita dificuldade de fazer planejamento, né? No geral, a gente tem que combater essa tendência que a gente tem do imediatismo, né? Tipo assim, eu vou tirar férias, vamos supor, lá no meio do ano, julho eu tenho férias, ou no final do ano. E aí a gente começa a pensar na viagem, tipo 1 mês, 2 meses antes. Aí a gente não consegue fazer grandes viagens mesmo, gente. A gente não consegue, porque pertinho da viagem vai estar tudo mais caro, as melhores hospedagens já vão estar ocupadas, não vai dar tempo de você escolher boas rotas de voos, não vai dar tempo de você, inclusive, fazer, né, boas emissões de passagens aéreas, seja com milhas, seja sem milhas. Porque mesmo quando você não tem milhas, você pode comprar passagens aéreas com preço muito adequado, usando estratégias inteligentes. Mas você precisa de ter antecedência, né? Você não pode fazer as coisas de última hora. Então, por isso que eu faço esse convite para você. Primeira coisa, outra coisa que eu vejo, né, também que as pessoas fazem, que tem a ver com a estratégia que eu vou orientar vocês, é o seguinte: é você fazer viagens aleatórias, né? Às vezes você vê uma promoção de viagem, aí você tá tão desesperado para viajar que você vai lá, compra aquele pacote de viagem, e às vezes nem é para um lugar que você sonha tanto ir, né? Inclusive muita gente caiu, né, em vários golpes agora recentemente por conta disso, né? Porque às vezes viu uma viagem muito barata e falava assim, não, vou comprar essa viagem aqui, vou aproveitar essa viagem, não é nenhum lugar que eu tenho vontade de ir. Mas aí muita gente perdeu, né, o dinheiro aí das viagens, o investimento das viagens, porque às vezes não tinha foco. Então eu vejo muitas pessoas assim, não, vamos para tal lugar que tá barato, vamos para tal lugar que tá barato. Mas aí vai adiando a viagem, que é a viagem que a pessoa realmente quer, né? Aquele lugar que ela tá com vontade, que ela sonha conhecer de verdade. Ela vai deixando para depois e vai comprando viagens ali que não tem tanta conexão com o que ela quer, por causa de falta de planejamento. Então, o que você tem que fazer, né? Agora eu vou entrar um pouco assim nessas estratégias. O que você tem que fazer, então, para que você realmente faça uma viagem segura, faça uma viagem econômica e faça realmente a viagem dos seus sonhos? A primeira coisa que você precisa fazer é você anotar, né? Ter aí uma lista de desejos de viagem. Você tem... Quem tem, me conta aqui. Você tem uma lista de desejos de viagem, de destinos que você quer conhecer? Ou você vai fazendo viagens aleatórias, assim, de acordo com a oportunidade que surge, né? Você sabe, por exemplo, quais destinos do Brasil você quer conhecer nos próximos anos? Né? Você quer conhecer tal lugar lá no Sul, no Nordeste, assim por diante. E fora do país, você também já tem seu planejamento dos países que você quer visitar, que são os seus sonhos de viagem? Porque se você não tiver esse planejamento, essa lista de desejos de viagem, o que vai acontecer? A vida vai passando, você vai ficar vendo as pessoas indo para aquele lugar no Instagram e você vai perdendo tempo. Você tá gastando seu dinheiro com outras viagens que não são a viagem
né, que você tanto sonha, tanto deseja fazer. Então a primeira coisa que você tem que fazer é anotar. Anota aí. Eu, mas o Jardel, a gente sempre fala disso e a gente faz sempre uma revisão assim dos países que a gente quer visitar. O meu, assim, a gente vai só multiplicando, né, gente? Porque a gente vai numa e quer ir pra outra e tal. Aí, ó, a Geise já falou da Argentina, olha. Que é lá no Dom Julio. Ah, é naquele restaurante super famoso. Isso aí, olha só. A Geise já sabe que quer ir pra Argentina esse ano. Então, tudo, gente, vai conspirando ali e já favorecendo ela fazer essa viagem. E aí, por exemplo, como eu disse, mas já a gente vai revisando os nossos sonhos. Essa semana mesmo eu perguntei pra ele assim, volta, me fala de novo aí seus 5 lugares, né, do que você quer conhecer, os 5 países que você quer conhecer, pra gente alinhar os meus desejos com os desejos dele e a gente ir criando esse planejamento, né? Porque aí a gente já sabe que viagens a gente vai fazer esse ano, que viagens a gente vai fazer no ano que vem, né? A gente já tem planejamento, já tem ideia das viagens que a gente vai fazer no ano que vem. Por quê? Eu preciso saber disso para me começar a aplicar as estratégias hoje, né? Quais os destinos, onde eu vou fazer stopover, como que eu vou emitir as passagens, se eu vou precisar de milhas, se eu vou usar milhas de qual companhia aérea, então eu preciso usar qual cartão de crédito, que tipo de hospedagem que eu vou utilizar naquele destino lá daquele país. Então tudo isso, gente, é planejamento, né? E aí a gente pega essa lista de desejos de viagem e você vai distribuir essa lista aí, ó, nos próximos meses, nos próximos anos, para que você consiga, sim, economizar. Agora, se for fazer tudo de última hora, na correria, né, lá nos 45 do segundo tempo, que é o que a gente mais vê as pessoas fazendo, desesperadas, assim, eu lembro que quando eu tinha a agência de viagem, as pessoas chegavam desesperadas, assim, faltando às vezes 15 dias, um mês para as férias, e queriam uma viagem barata. E aí a pessoa não sabia nem para onde queria ir, ela só queria uma viagem barata, né? Arruma uma viagem barata aí para mim, que eu vou tirar férias, eu não sei nem para onde que eu quero ir. Ó, já aqui, ó, Conceição, a minha querida mãe quer ir para Espanha, tá vendo? Olha o foco. Espanha, isso aí, ó. Tem que ter foco. Então, aí você acaba, né? Imagina, né? E a vida, gente, é uma só, não dá para poder ficar, né, adiando e gastando dinheiro com o que não é o mais importante, né? Então, faça isso, faça a sua lista de desejos de viagem, porque vai acontecer de você estar aqui assim como nós, né? Há mais de 3 anos atrás, a gente falou que a gente queria vir aqui nesse destino, né? Esse destino entrou na nossa lista de sonhos de viagem e hoje a gente está aqui. E por que a gente está economizando 70% nessa viagem? Porque a gente se planejou para ela, né? A gente não tá economizando 70% de forma aleatória, porque, então a gente tá ficando num lugar ruim, hospedado mal, nada disso, a gente tá super bem hospedado, a gente veio em ótimos voos, né? A gente tá, né, tendo excelentes experiências aqui, mas por conta de planejamento, né? A gente, com bom planejamento, a gente faz viagens incríveis e faz viagens com muita economia. Ó, o Antônio Carlos está falando que quer ir para Suíça, um destino maravilhoso. A gente teve lá mais ou menos 1 ano e meio, né, 2 anos atrás com a nossa família. E foi uma viagem incrível. E foi uma viagem, essa viagem que a gente fez para a Europa, né, com a minha mãe, minha sogra, foi uma viagem que a gente ficou uns 3 anos planejando, coração. A gente ficou uns 3 anos planejando essa viagem. E quando eu conto o valor que a gente gastou nessa viagem, né, que nós 4 viajamos com o valor que seria a viagem de uma pessoa se a gente fosse comprar essa viagem pronta. Então, com esse dinheiro de uma viagem, teoricamente, de uma pessoa, nós viajamos nós 4. Por conta de planejamento. É a mesma coisa que está acontecendo com essa viagem nossa, né? Que a gente está economizando aí. Eu fiz até um conteúdo falando sobre isso hoje, mais de 70%. E eu vou contar lá no evento as estratégias. E, inclusive, quem não se inscreveu, escreve lá para poder conhecer qual que é esses segredos que a gente usa, as estratégias que a gente usa para viajar aí com economia, com bastante economia. Então é isso, gente. Comece, faça a sua lista de desejos de viagem. Já comece a pesquisar sobre esse destino, qual a época,
qual que é uma estimativa de gastos naquele destino, qual tipo de moeda, como que eu vou comprar moeda estrangeira, como que eu vou comprar essas passagens, né? Eu quero aprender sobre estratégias para emitir passagens mais baratas, para poder fazer pagamento de vários itens da viagem com milhas. Como que eu vou, né, fazer um investimento ali, às vezes mensal, para poder, né, juntar esse dinheiro para poder viajar lá na frente, né? Tudo isso você tem que começar a fazer agora, né? Então não deixe as suas viagens para serem resolvidas de última hora, senão você vai gastar mais, você não vai fazer boas escolhas, você não vai ter condições de encontrar as melhores opções para sua viagem, porque você tem sempre alguém indo na sua frente e bebendo água limpa na sua frente, né? Tudo que a gente deixa para a última hora, a gente perde o bonde e aí a gente gasta muito mais. E às vezes com o dinheiro de uma viagem, a gente pode fazer 2, 3, né? Dependendo, né, da economia que você faz, uma viagem dessa como a nossa aqui, ó, a gente pode fazer 2, 3 viagens com esse dinheiro, com o dinheiro que a gente fosse comprar uma viagem pronta, um pacote. Vocês viram o valor do pacote? Que seria dessa viagem nossa, R$24 mil, o mais barato. O pacote mais barato que eu achei para 10 dias no Caribe foi R$24 mil, em hotel simples, só com café da manhã. Hotel 3 estrelas, ou seja, hotel muito simples, R$24 mil. Agora pensa, né, na economia que a gente teve, porque a gente usou várias estratégias aí na nossa viagem, né, que eu vou contar para vocês em breve. Ela ficou em próximo de R$6 mil, né? Foi de 24 o orçamento que a gente fez. E os mesmos itens que a gente bateu, né, do pacote aqui com o que a gente tá gastando, a gente tá gastando em torno de R$6 mil. Ou seja, R$18 mil mais barato. Eu aposto que você quer aprender quanto que você pode economizar, né? Como que você pode economizar R$18 mil numa viagem de 10 dias para o Caribe. E muita gente vai lá na agência, vai lá, parcela de 10 vezes e acha que tá, às vezes, comprando numa promoção que tá barato, né? Mas as promoções, né? Eu vou falar disso lá no evento também. Eu já tô querendo me antecipar em algumas coisas aqui para contar uns segredos para vocês, mas eu não posso contar esses segredos agora. Como que as coisas funcionam, né? Porque, como eu disse, eu já tive a agência, a gente sabe como que as coisas funcionam. E por que às vezes você acha que está comprando um pacote de viagem barato, mas na verdade você poderia estar economizando muito mais fazendo o seu próprio roteiro de viagem. E é isso que eu me proponho a fazer aqui no meu perfil com vocês, ensinarem vocês a desenharem o próprio roteiro de viagem para que vocês possam viajar pelo mundo todo com muita economia e tirar o sonho de viagem da gaveta, porque tem muita gente que chega para mim e fala assim, vai ser muito caro fazer essa viagem, ou eu não posso fazer essa viagem agora, eu tenho outras prioridades e tal. Mas por quê? Viagem, né? A pessoa orça uma viagem muito cara, ela não vai querer fazer mesmo, não. Ela vai ficar até com medo de fazer essa viagem, né? Então a gente tem que ter equilíbrio na vida. E o equilíbrio envolve a gente saber como que a gente vai gastar da forma mais inteligente nosso dinheiro, inclusive no lazer, né? Inclusive para fazer uma viagem internacional, a gente tem que aprender não é porque é uma viagem internacional que você tem que se descapitalizar, né? E abrir mão de outras coisas da sua vida, não. Você pode fazer a viagem internacional, você pode cuidar das suas coisas aí, fazer seus investimentos, às vezes trocar o carro, fazer as outras coisas que você precisa fazer na sua vida. Mas se você fizer isso com estratégia, né? Você vai viajar com estratégia para que você possa equilibrar tudo na sua vida, né? Você não vai só viajar, né? Por isso que você tem que aprender tudo isso. Oi, gente! É muita coisa. Eu falei tanta coisa, né, com vocês. Falei tanta coisa aqui de Aruba. E nos próximos dias eu vou abrir outras lives aqui também, contando mais experiências nossas aqui de Aruba. Porque esse lugar é maravilhoso, maravilhoso. Vocês vejam lá as fotos que a gente tá postando. A gente tá impressionado com a beleza desse lugar, com o clima desse lugar, com a gastronomia desse lugar, com o acolhimento desse lugar. Eles chamam aqui de a Ilha Feliz, né? The Happy Island, Aruba, né? E até quando a gente tira o
o documento para poder vir para cá, porque a gente precisa de passaporte, né, para poder vir, o passaporte válido, precisa da vacina contra a febre amarela, e essa vacina da febre amarela, gente, não é o cartãozinho do posto não, viu? Eu sempre falo isso, porque tem gente que acha que é só ter o cartãozinho da vacina da febre amarela. Não, você tem que emitir lá no Conect SUS o certificado internacional contra a febre amarela. E tem um formulário que a gente preenche para poder vir para cá, que aí eles perguntam lá onde você mora, onde você vai ficar hospedado, qual que é o objetivo da sua viagem e tal. Aquelas perguntinhas básicas, você preenche esse formulário e aí gera um QR Code e você mostra esse QR Code na hora que você chega aqui. E lá eles já dão boas-vindas para você na língua deles aqui no papeamento, né? Que é o Bombini, que é o seja bem-vindo em papeamento, nessa língua aqui deles tão interessante, tão linda, né? E realmente o pessoal aqui é muito alegre, muito feliz, eles acolhem a gente muito bem. Então vocês podem vir, podem colocar aí Aruba na lista de desejos de viagem de vocês, que vocês vão amar esse lugar, né? E ao longo aí da semana eu vou trazendo mais atualizações, mais novidades aqui sobre esse destino. Acompanhem lá nos stories, né? Compartilhe com o pessoal, compartilhe com os amigos de vocês também o evento que eu vou fazer gratuito. A Gê está falando de passagens aéreas baratas, ó, isso aí. Compartilhem com os amigos de vocês também lá o convite para o evento gratuito, onde eu vou ensinar, né, quais são os principais erros que você comete na hora que você tá, né, às vezes ali montando a sua viagem, achando que tá economizando, mas que na verdade você não está economizando. São vários erros que as pessoas cometem. Depois eu vou falar das melhores estratégias para você viajar com economia de 50%. E na terceira aula eu vou falar dos 8 passos para você organizar a sua viagem e organizar todas as suas viagens a partir de agora, de forma que você economize muito nas suas viagens. Então, evento gratuito, você não tem nada a perder, você vai só assistir, você vai receber o link lá no grupo, então você tem que inscrever no link da bio, já entrar no grupo para você receber as aulas, porque senão você não recebe as aulas, você tem que entrar no grupo. E aí eu vou mandar para vocês, vai ser na semana de 15 de abril, né? Então já tô divulgando para vocês participarem. Então lá a gente vai conversar muito sobre estratégias de viagem para você aprender. Para você daqui a pouco aqui postando as suas fotos também aqui do Caribe ou daquele destino dos sonhos que você tem aí, que pode ser Itália, pode ser Portugal, pode ser os destinos da América do Sul lindíssimos, né? Pode ser na Ásia, na Disney, onde você quiser. Porque, né, os sonhos não cabem em gavetas. Você que sabe qual que é seu desejo de viagem e você vai realizar, eu tenho certeza. Certo, gente? Eu fiquei até com a boca seca de tanto que eu falei. Agora a gente vai dar uma volta ali. A gente vai lá comer uma coisinha gostosa. Vou postar pra vocês o clima dessa cidade, mais um pouquinho do clima dessa cidade caribenha, super animada, pra vocês se inspirarem, pra vocês também aí, ó, tirarem os sonhos de viagem da gaveta de vocês aí, gente. Porque senão, se a gente for deixar, o tempo vai passando e a gente vai colocando, né, sempre outras coisas aí. A gente não faz as coisas que a gente mais sonha na vida, né? E a vida é curta, a gente precisa pensar nisso. Certo, pessoal? Se vocês tiverem dúvida também sobre Aruba, vocês podem mandar lá pra mim, aqui no Instagram, que eu mando pra vocês as informações. Perguntem que a gente tá aqui por conta de vocês. Viu, gente? Se tiver dica também, alguém que já veio pra cá, quiser dar alguma dica pra gente, a gente tá aceitando também, viu? E, ai, que bom falar com vocês. Depois eu vou mostrar pra vocês a nossa casinha, viu? A nossa região aqui linda que a gente tá hospedada, a nossa casinha. Não vou mostrar agora não, porque ela tá meio bagunçado. Mas depois eu vou mostrar pra vocês. Certo? Que bom que vocês gostaram. Amei estar aqui com vocês. E a gente se vê aí ao longo da semana. Vou compartilhando tudo com vocês aí. E façam a lista de desejos de viagem e vamos começar o planejamento da viagem agora. O primeiro passo é você participar lá do evento para você já aprender o passo a passo. Combinado, gente? Então, boa noite para vocês aí no Brasil e boa noite para nós aqui no Caribe, em Aruba. E vão acompanhando a gente aí, beleza?
Um beijo, gente. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.